Opa, e aí, beleza? Eu sei que vocês estão surpresos de ter intro 2 vezes em 2 vídeos seguidos. Mas infelizmente, né, eu tive que fazer essa intro porque eu falei pra vocês que eu ia fazer a intro só quando fosse alguma coisa que eu teria que ser muito importante de falar, beleza? O que acontece, pessoal? Eu não faço mais intro porque, tipo assim, já não quero nem gravar mais o áudio, porque toda vez que eu começo a gravar, cachorro late, galinha começa a cagarejar ali embaixo, o pessoal na rua começa a passar. Até o trem que passa uma vez no ano passa do nada. Então, tipo assim, é muito estressante gravar, entendeu? Porque eu tento, às vezes eu tento gravar mais à noite, mas a minha voz já tá muito... Ó galinha. Mas a minha voz já tá muito desgastada à noite, então por isso que eu evito em gravar à noite, né? Mas beleza, vida que segue. Eu, geralmente, quando eu faço uma votação, eu sempre coloco o segundo mais votado na outra votação. Porque eu juro que vocês vão votar nele, mas vocês nunca votam no segundo, pelo amor de Deus, velho. Eu não pensei que o das crianças iam ganhar, não pensei, realmente, eu não pensei que ia ganhar. Mas como vocês votaram e eu percebi que realmente vocês queriam esse tema, então eu fiz logo um top 10 e vamos nessa, né, pessoal? O gênio da magia que domina todos os conceitos. Como seria o seu futuro se tudo na sua vida desse errado? Esse é o início da dor de Roma, quando ele chegou no abrigo de Donington, acompanhado por Ellen. Ellen sabia que o abrigo iria recusá-los. Como ela não queria deixar uma criancinha de 3 anos no meio do relento, Ellen resolveu usar seu bem mais precioso. Para alguém que é nobre, aquilo ali é um símbolo de poder, mas para pessoas normais, aquilo ali é simplesmente uma moeda de troca. As crianças, elas são inocentes, até a sua inocência ser tirada dela. Roma sempre perguntava para Ellen sobre o seu pai e sua mãe, se eles iriam encontrá-los. Ellen sempre dizia a mesma coisa, logo eles iriam vê-los. Através das palavras de conforto de Ellen, Roma sempre adormecia. Ellen se sentiu muito triste, já que agora ela não poderia mais acompanhá-lo na sua jornada. Depois que Roma adormeceu, ao acordar ele teve que crescer. Ainda tentando absorver aquele choque que estava acontecendo ali, os donos da estalagem acabaram aparecendo. O dono daquele abrigo, junto com a esposa deles, vieram a ficar com muita raiva, já que agora eles seriam obrigados a ficarem com Roma. Vendo a aparência dele, que era uma aparência boa, eles resolveram deixá-lo sob a supervisão de Pauline, que foi simpática com ele, e disse para Roma um pouco mais sobre o orfanato. Existiam 2 graus no orfanato, que eram os dormitórios, onde as crianças que eram obrigadas a mendigar ficavam, e existia o salão principal. Lá no salão principal as crianças viviam como reis, já que elas são usadas como diretamente para ganhar fundos para o orfanato. Elas lidavam diretamente com os nobres dessas crianças. Paulina apenas deixou o ciclo da vida seguir, cuidando de Roma, sendo sua mãe adotiva para ele. Depois de 5 anos, eles construíram um laço de mãe e filho. Paulina estava muito triste nesse dia, pois ela avisou para Roma que no dia seguinte ela iria trabalhar numa casa de nobres. Ela disse para ele que toda vez que ele se sentisse triste, para que ele olhasse para as estrelas e pensasse nela, que ela também estaria pensando nele quando ele olhasse para as estrelas. E toda vez que ele sentia saudade dela, ou de alguém que ele se importava na vida dele, ele olhava para as estrelas. Foi nesse momento que ele acabou aprendendo a usar mana. E depois de 1 ano que a Paulina se foi, Roma, ele não tinha mais nenhuma notícia sobre ela. Ele achou que o trabalho era muito difícil, então ele resolveu focar no trabalho dele para que ele pudesse ficar mais forte, para que Paulina não tivesse muita coisa para poder se preocupar enquanto ela estava trabalhando lá. Nesse meio termo ele conheceu Blake, que havia notado que Roma era uma criança especial, e ele resolveu tomar conta dele. Só que Roma notou que Blake ele também era um usuário de mana, só que a mana dele era muito obscura, mas ele acabou deixando isso para lá. A mana nesse mundo é como se você estivesse respirando, todo mundo possui, mas poucas pessoas conseguem manifestá-la. Blake ele era uma delas. Existia algum grupo de adultos que protegiam algumas crianças em uma área determinada que ficavam lá para mendigar, e Roma ficava sob os cuidados de Blake. Blake dizia para Roma que se ele visse alguém estranho olhando para ele ou alguma coisa acontecendo, era para ele avisá-lo imediatamente. Por ser uma criança muito inocente, ele acabou falando que não viu nada, mas na verdade ele viu sim. 2 pessoas estavam o dia todo seguindo ele e olhando ele. Como a coleta dele já estava no limite, ele resolveu buscar outro balde para poder começar outro tipo de coleta. Só que os mesmos que estavam observando ele mais cedo estavam lá. Por sorte, Blake chegou a tempo antes que ele levassem eles. Percebendo que Roma estava sendo observado, Blake resolveu levar ele até o chefe do dormitório, falando para ele que ele teria que ser transferido para a casa principal. Roma, querendo entender mais sobre o que estava acontecendo naquele momento, já que a sua vida estava mudando, ele acabou se concentrando nos seus ouvidos. Assim ele conseguiu usar mana para poder ouvir o que estavam falando. Ele descobriu que as pessoas que estavam atrás deles eram os corredores da União. Ele se perguntava o que é a União. Ainda tentando responder suas perguntas na sua cabeça, ele foi apresentado para Amy, que era a mulher que cuidava das crianças das casas principais. Ela dizia que no dia seguinte eles iam começar a aprender a ler, já que ele teria que ler para os nobres. Roma, por ser uma criança que sempre aprendeu muito cedo, ele se adaptou muito rápido. E ele conseguiu aprender a ler muito mais cedo do que todas as outras crianças. Ele mostrou um talento muito grande. E depois de ler vários livros, ele acabou achando um livro que mencionava a União. Ele leu por cima que a União era um grupo de nobres que lutaram uma guerra muito grande. Depois de muito sangue, eles criaram uma União, onde era um grupo de pessoas que buscavam a paz. E ele se perguntava se a União era um grupo que buscava a paz, por que eles estavam atrás das crianças que viviam nos orfanatos. Esse manhwa aqui, as histórias, ele vai se desenvolvendo mais pra frente. Mas eu vou dar
um pequeno spoiler. O que aconteceu com Paulinho? Por que essa união tá atrás das crianças? Será que esse orfanato realmente é seguro para ele? O gênio mágico da casa do Marquês. Você nunca deve apostar no cavalo vencedor. Lin Yun passou 10 longos anos jogando Fantasy Defense. Era um jogo de realidade virtual globalmente famoso que acabou se tornando um hit em 2030. Apesar da sua dificuldade absurda, ninguém tinha coragem de dropar o jogo. Muitos jogadores, ao perceber que a sua forma interativa e era muito divertido o jogo, isso acabou continuamente atraindo jogadores novos. Os rankings globais são feitos através de bases de interação na realização de missões, que poderia trazer para o jogador itens raros que poderiam até aumentar o seu poder. O jogo constantemente estava trazendo jogadores para ele e sempre modelando o jogo conforme os jogadores foram evoluindo. Com mais de 10 anos jogando esse jogo, Lee, ele chegou ao top 1 global. Entretanto, sem qualquer nenhum direito de escolha da sua parte, ele acabou sendo transportado para dentro do jogo, no jogo que ele passou uma década jogando, no corpo de um NPC, especificamente de Carlo Centurion, que seria o filho mais novo do Marquês. Depois que Yun aceitou que ele estava em Fantasy Defend no corpo de Kylie, que não era simplesmente um personagem qualquer, Kylie ele sempre estava lá. Quando o herói ele apareceu, ele estava lá. A sua morte até foi idiota. Ele acabou até morrendo por um servo do vilão do jogo. Yun, não querendo morrer, ele começou a pensar nos eventos que vai acontecer nesse jogo. O objetivo do jogo era parar as forças das escuridões. O azar de Kylie é tamanho para ele. Quem abre as portas do caos é o irmão dele, o Adolf, que é o segundo filho do Marquês. Sem que o seu irmão abra as portas, transformando o território deles na base das forças da escuridão, Kylie acaba encontrando a sua morte nesse meio termo. Yun, agora se lembrando dos eventos, de como Kylie morre, ele não quer passar por esse evento também, ele quer simplesmente meter o pé daí. Depois que a sua mente se limpou, ele foi lembrando das memórias de Kylie. Ele viu na mente de Kylie que ele foi comprometido com uma doença chamada Emormoi. É uma doença que impedia o portador de absorver mana e o mundo de magia. Basicamente era você receber um diagnóstico de doença terminal. Cara, ele ficou louco depois que ele recebeu essa notícia, já que ele tinha muito medo de morrer. Começou a ficar maluco, fazendo coisas absurdas. O seu pai até ficou com raiva dele e trancou ele no quarto dele. Yun já leu muitos novels e ele sabe que o protagonista sempre recebe alguma tela de sistema quando ele pede, então ele resolveu tentar a sorte, como ele lia nos mangás. E né que pra ele percebeu que deu certo, ele ativou uma tela de sistema, e a primeira habilidade já foi até ativa, que era o olho da mente, que permitia com que ele pudesse ver o fluxo da mana. E com isso ele poderia guiar a mana e acabar com a maldição de Kylie. Como que ele não sabe o que vai acontecer com ele se ele morrer no jogo, ele pretende usar seus 10 anos de conhecimento para poder livrar o personagem dele e usar todo o seu conhecimento ao seu favor, não querendo ser simplesmente o antagonista igual Kylie. Ele quer ser maior que o NPC. Eu levarei a minha família à grandeza. As pessoas estavam chocadas com as últimas notícias que acabaram de surgir. O grupo Sanseon, uma das 3 maiores corporativas do país, depois de 3 horas de negociações, através de uma reunião que foi bastante calorosa, finalmente havia decidido um novo presidente. E o novo CEO da Sanseon era Jeon Seong-kuk, que ao contrário dos outros que era pretendente ao cargo, ele não apresentava nenhum tipo de escândalo aparente. Era isso que Seong queria que as pessoas soubessem. Tudo que ele fez desde o seu nascimento foi para esse dia. Cada vez que ele estudou, cada vez que ele exercitou seu corpo para manter a saúde dele, cada livro que ele leu no exterior quando ele foi estudar fora, até o fato dele manter os irmãos dele em rédea curta, construindo uma imagem perante a todos também de bom moço, tudo isso foi calculado, tudo para esse dia. Agora tudo que resta para ele é coletar os spoilers da sua guerra mental, e onde ele finalmente resolveu fazer seu primeiro decreto, que era demitir todas as pessoas que ele sabia que seriam um pé no saco dele, na sua nova gestão. Entretanto, o universo ele não queria deixar que ele coletasse os ganhos dele agora. Não nesse momento. Seong começou a sentir uma forte dor no seu peito, e foi aí que ele lembrou que seu avô acabou falecendo de infarto. Seong ficou extremamente puto com o universo, por ele ter sido tão cruel com ele logo agora nesse final de fase. Mas alguém ou algo queria saber se aquilo ali foi sorte ou se foi talento. Ainda tentando absorver como um bilionário foi parar no corpo de uma criança, e pior ainda é viver com a sua consciência adulta nesse corpo. E o bebê ainda tinha o seu mesmo nome, era muito estranho. Vendo que ele não poderia fazer nada, além de lamentar por tudo que ele perdeu, já que ele tinha acabado de se tornar o CEO de uma empresa trilionária, ele se lembrou de tudo que ele construiu, e agora ele vive numa família pobre. Antes ele se lembrava que ele bebia os melhores vinhos, e agora ele fica eufórico só dele ver uma mamadeira. E pior de tudo, ele se sentia muito envergonhado depois dele implorar pela mamadeira. A sua família original era extremamente rígida com ele. Eles achavam que qualquer sinal de afeto era um sinal de fraqueza. E essa família nova, que ele está tendo que se adaptar, é muito afetuosa. Quando o Seong acabou dormindo, ele foi acordado pela notícia que passou na TV. O seu avô estava sendo investigado por um sistema de corrupção. Ele se lembrou que há 10 anos atrás seu avô foi acusado de subornar uma pessoa muito influente no governo. Depois de passar dias lamentando o que ele perdeu na TV, a mãe, sendo mãe, resolveu levar ele na rua para poder
exaurir a sua mente. A sua mãe acabou encontrando a proprietária do prédio e as duas estavam andando na rua aleatoriamente. Só que por um descuido elas não perceberam que o andaime acabou caindo e o andaime acabou em cima da cabeça da mãe dele. E ela foi hospitalizada. Foi nesse momento que ele sentiu uma forte dor no coração dele e ele sentiu que aquilo ali realmente era amor. Depois que a sua mãe se recuperou, ele entendeu que ele teria que agora ajudar essa família que ele ama ele de verdade a subir até as estrelas corporativas. A proprietária falou para a mãe dele que ele era muito bonito. Ela poderia usar ele como ator mirim, já que ele é uma criança muito esperta. Ele planeja começar na área da atuação para poder atrair a atenção do grupo Janseo, para poder depois conseguir meios para ficar mais rico, para poder disputar com eles mano a mano na questão do dinheiro. Mas a história vai ser totalmente diferente na qual ele planejou. E ele sabe disso. A Baleia Assassina Negra, a reencarnação de Calypso. Como isso é possível? O protagonista masculino, o segundo protagonista, o filho mais velho e o segundo filho da família Orcas. Sem dúvida, essa pessoa que está morta na minha frente é o mais novo. Calypso acabou ficando muito triste, já que ela chegou finalmente aos 22 anos. E ela se perguntava por que eles tinham que mexer logo com o Duque Dragão. E por que ela teve que parar logo justo nessa historinha de criança? Já era sua terceira reencarnação nesse conto infantil, aonde esconde um lado sombrio. O nome desse conto é Eu Me Tornei o Bebê, Terminal do Duque Pantera Negra. Na primeira reencarnação dela, ela conseguiu sobreviver até os 20 anos. Na segunda reencarnação, ela conseguiu sobreviver até os 21. E na terceira, ela finalmente chegou aos 22. Calypso, ela se sente muito eufórica, já que ela sempre reencarna nessa família de vilões, que é a família Orcas. Se ao menos eles não tivessem mexido com o Duque Dragão, talvez ela poderia chegar um pouco mais longe e sair desse luto infernal que ela vive. Olhando fixamente para o seu carrasco, ela pôde ver nas suas costas a sua terra natal, Seul. Isso levou ela a pensar que se ela se aproximasse do Duque agora na sua próxima reencarnação, ela pode finalmente conseguir voltar para a Coreia, talvez utilizando ele como uma chave para poder sair desse loop infernal e desse conto infantil, que tem um nome tão bonito, mas as suas intenções são tão ruins. Ao renascer, ela já estava com esse plano na sua mente. Todos ali presentes já estavam decidindo o futuro dela, e antes mesmo que ela pudesse decidir por ela mesma. Se ela fosse útil para a família Orca, ela pode ser vendida como noiva do Duque Dragão. Só que ela, infelizmente, ela foi inútil para a família, ela não despertou ainda. As crianças na família Orca, primeiro elas despertam para depois elas aprenderem a falar. Como ela ainda não despertou, ela é meio que inútil para a família. E na família de sucessão direta, somente o líder pode dar um nome à próxima criança. Sua avó, Okula Akikwasali dele, era a existência do poder massivo viva. Só para ficar mais explícito, quando uma pessoa é muito poderosa na família Orca, ela pode quebrar as restrições humanas. Ela poderia, acima de tudo, usar os poderes de outros animais aquáticos, não somente o poder das orcas. Ao ver a sua neta, ela não ficou muito impressionada. E olhando com nojo para a nossa protagonista, por sorte, a pessoa que estava querendo anotar o nome dela ficou insistente para que a avó dela desse o nome logo para a criança. Foi assim que ela deu o nome de Calypso. Calypso, por não ter poder, ela resolveu utilizar outra técnica para chamar a atenção da sua avó. Ela resolveu simplesmente falar. Crianças nessa família demoram até os 5 anos para conseguir falar. Primeiro elas despertam, antes depois de falar. Como isso chamou a atenção por uma criança antes dos 5 anos conseguir falar, a sua avó, ela ficou muito interessada nela, mas ainda ela precisava mostrar mais para sua avó. Foi então que Calypso resolveu mostrar suas garras. Ela puxou o cabelo da sua avó, mostrando para sua avó que agora ela tem dente. Assim que ela chamou a atenção da sua avó, Calypso, ela foi transferida para outro lugar, e ela finalmente concluiu o primeiro passo, mas agora ela precisa achar um guardião. Ela precisa de alguém que pudesse apoiá-la antes dela despertar. Se ela fosse vista como inútil para a família, ela poderia ser descartada, literalmente. Então ela precisa mostrar que ela é útil para que ela possa ser vendida quando ela fizer 10 anos para o Duque Dragão, assim usando ele como uma chave para sair desse loop infernal. Mas primeiro ela precisa sobreviver, é claro. Nessa família que o poder, ele é acima de tudo. Criada por um dos vilões e uma história de sobrevivência. Filhos, eles não têm culpa dos pais quererem algo melhor. A protagonista só queria mostrar para sua mãe que ela comprou algo com seu próprio dinheiro. Tudo que a sua mãe pôde mostrar para ela era um sinal de frieza, deixando bem claro para ela que as conquistas dela não era nada demais para ela. E ela sempre comparava a nossa protagonista com os irmãos dela. Até nesse mesmo momento, ela estava sendo excluída de novo da sua família. Sua mãe iria partir para a casa do seu avô para contar para os seus avós uma nova novidade. O seu irmão havia entrado numa universidade. Mesmo estando triste por ter sido excluída, ela já entendia que desde nova ela era uma estranha na sua própria família. A sua mãe, ela tinha um favoritismo muito grande pelos irmãos dela, não por ela. Ela não gostava dela, parecia. Tratando ela muitas vezes como se ela fosse qualquer outro tipo de pessoa, uma serva, uma empregada qualquer. Aos 23 anos, a nossa protagonista também tinha entrado numa universidade, e ela era se autossustentável, ela tinha um trabalho de meio período, mas para sua mãe isso não era nada demais. A dor dela de ser tratado como lixo pela própria família era difícil de preencher. Sorte ou não, ela acabou achando uma nova chamada adoção.
O nome extenso da novela era Pensei Ter Sido Adotada, Mas Errei. A novela se tratava da protagonista que ela foi adotada por um pai que era muito carinhoso e muito amoroso com ela. Era difícil ler a novela, pois ela vê uma pessoa que era tratada muito bem pela família, era muito difícil de preencher o seu coração que era vazio de amor. Ela se perguntava se ela tivesse nascido em outra família, talvez ela seria feliz. Alguém resolveu ouvir os seus lamentos e resolveu dar uma outra chance para ela. Ao acordar nesse novo corpo, por ela ler várias novelas, ela soube que ela reencarnou em uma outra pessoa. Depois de olhar aqueles monumentos de dragões, ela percebeu que ela nasceu na novela que ela estava lendo na noite anterior. Ao confirmar que ela realmente estava na casa Ethan, que era uma família que era descendente de dragões, a família Ethan era extremamente poderosa, mas se eles usassem os seus poderes ao máximo, eles acabavam ativando um frenesi, fazendo com que eles tivessem uma fome tremenda por guerras e matanças. Mas na novela dizia sobre a protagonista que ela tinha o poder de purificar. Ela conseguia inibir essa doença do protagonista e das outras pessoas dessa família. Por isso que ela foi muito bem vista. Mas a nossa protagonista, ao se olhar no espelho, ela percebeu que seu cabelo era rosa. E a protagonista da novela tinha um cabelo preto. E foi aí que ela se tocou que ela não era a protagonista. Na verdade, ela era Erin Ethan, uma criança ilegítima que foi expulsa depois dos seus 5 anos, especificamente no Ano Novo, porque ela foi questionada sobre a sua legitimidade na família e ela acabou sendo expulsa, deixando ao relento. Erin, sabendo que ela tem pouco tempo antes de ser expulsa e ela tem que achar uma saída para não ser expulsa de maneira tão desonrosa. Só que a sua serva avisou para ela que no dia seguinte é o Ano Novo, então ela só tem 24 horas para achar uma nova saída e ela não quer ser expulsa daquela maneira. Ela se lembra que essa personagem foi expulsa porque ela era uma besta largata. A família Ethan consegue controlar a sua forma dragão. Por ela ter sido exposta, acabaram questionando a legitimidade dela. Mesmo ela sabendo que ela vai ser expulsa, ela quer achar uma forma dela ir para uma outra família ou para um lugar para que ela não fique no relento e morra de fome. Reencarnando como um gênio prodígio de uma família prestigiada. Era uma vez uma criança que nasceu sabendo a dor do abandono. Agric, ele perdeu muito devido a uma guerra que havia entre o reino Drekk e o reino Alteon. O seu pai era um soldado do reino de Drekk e ele acabou perdendo a sua vida perante aquela guerra. A sua mãe, por ser uma viúva de guerra, ela não sabia o que fazer e aos poucos ela foi se deixando ser consumida pela depressão, assim definhando lentamente até o dia da sua morte. Por ser um órfão de guerra, no começo ele começou a chorar, sem saber o que fazer. Assim que ele percebeu que a fome era maior do que o seu choro, ele percebeu que ele precisaria sobreviver, para que um dia ele pudesse ter uma carreira e uma família, e não fazer com que seus filhos permaneçam e vejam essa dor que ele sentia. Como o país estava em guerra, e eles estavam precisando de mão de obra, ele resolveu carregar materiais dos soldados e limpar para eles o conjunto de guerra deles. Quando ele teve uma idade suficiente o bastante para segurar uma espada, ele acabou se alistando no exército do seu reino. Com apenas 12 anos, ele acabou despertando como um espadachim de 2 círculos. Isso foi um embate muito grande, ele percebeu que ele ficou muito mais forte. E aos 14 anos, ele acabou se tornando um comandante. Por ser um espadachim de 4 círculos, já encaminhando para o 5º, sem receber nenhum tipo de treinamento especial, Agric foi considerado um gênio do reino. E o seu reino queria oferecer para ele um título de elite. Ele percebeu que era só ele finalizar aquele último embate daquela guerra que ele poderia ser livre. Infelizmente, já sabemos o velho ditado: quando o santo ele é bom, é melhor desconfiar. Um guerreiro que era de 6 círculos, que era do reino de Ateon, sabendo que Agric estaria naquela linha de frente, ele simplesmente resolveu ir até lá para completar seu embate com ele. Infelizmente, nosso prota ainda era muito fraco comparado àquela pessoa. Ele era muito mais velho que o nosso protagonista e também tinha muita experiência em batalha. Depois de ter uma luta até a morte com ele, sabendo que não poderia vencer, aquele que nasceu na guerra teve o seu fim na guerra. Algo ou alguém queria saber como é que seria o desenvolvimento de Agric se ele tivesse nascido numa família instável, fazendo com que ele renascesse no reino rival que ele estaria enfrentando, agora com outro nome, Dany Soketh. Como qualquer pessoa reagiria naquela situação, ele ficou realmente sem entender nada. Então ele resolveu simplesmente investigar o que estava acontecendo para saber, para ele ter mais informação sobre aquela família. E depois de 2 meses observando, ele percebeu que ele era filho de um conde. A família dele era uma família bem famosa. O seu pai ele era um lanceiro muito famoso no império. E a sua mãe era uma grande assassina aposentada. E até as suas irmãs mais velhas eram pessoas muito poderosas. Uma das suas irmãs era uma maga muito poderosa de 3 círculos. Ela era considerada um gênio. E a sua outra irmã, ela era uma invocadora. Agric, quer dizer Dany, mesmo sabendo que vai ser difícil se adaptar, dessa vez ele pretende viver um pouco essa vida, já que agora ele vai ter uma família. Mesmo sabendo que não é uma família nada convencional, já que ele vai ter que aprender todas as habilidades deles. Ser um assassino, ser um lanceiro, ser um mago e ser um invocador. O herói lendário estuda numa academia de honra. Há mais ou menos há 5.000 anos atrás, o mal finalmente ganhou o seu nome. Erebus, ele era o senhor do abismo. A sua maldade era tão nojenta que nem os seres humanos mais perversos conseguiam replicá-la.
Depois de sofrer tantas injustiças no mundo, 4 pessoas foram chamadas de heróis. Essas pessoas eram a sacerdotisa da constelação, a arquimaga Luna, o ferreiro divino Dueno, o cavaleiro da besta Iron e o rei dragão sábio Lisana. Juntos eles finalmente deram fim em Erebus, que era o mal absoluto. Isso era uma história que uma mãe contava para o seu filho Léo, a história dos 4 grandes heróis. Porém, Léo sabia algo que ninguém sabia. Dentre os 4 heróis, existia um humano chamado Kylie. Ele foi o último sobrevivente que acabou sobrevivendo à investida de Erebus. Lissandra usou as últimas forças que ela tinha para reunir a essência de todos os heróis para jogar para dentro de Kylie, para que ele pudesse enfrentar aquele mal que estava por vir. E depois de dias, talvez meses ou anos batalhando, ele finalmente conseguiu vencer Erebus e acabou derrotando o mal pela raiz. Uma coisa que ele não entendeu, por que o seu nome não era citado nos registros junto com os 4 heróis? No começo aquilo ali incomodava ele, já que o nome dos heróis percorriam por todos os reinos. A escola Imperial Melan, que ele fazia parte, sempre tinha um dia específico no final da aula para lembrar dos 4 heróis. Léo ele já tinha 15 anos e ele ouvia sobre esses heróis sempre, que eram os melhores amigos dele. Para honrar as memórias deles, ele deixou pra lá essa parada do porquê o nome dele não tá nas escrituras. Deve haver algum motivo do porquê o nome dele não está nos registros. Era isso que mantinha ele sã. Mas ainda tinha umas perguntas que ele precisava se fazer. Além do nome dele não estar no registro, por que nesse século está difícil se comunicar com os deuses? Léo Plovir ele resolveu seguir o fluxo para onde os deuses estavam levando ele. Pelo menos ele tinha uma família dessa vez, ele era um nobre. E o corpo dele atual é melhor que o corpo antigo. Esse corpo é mais forte, fica mais forte conforme ele treina. Quando ele era Kylie, ele não tinha essa força que esse corpo teve. Talvez se ele tivesse nesse corpo, ele poderia ter conseguido lutar mais com seus amigos. E não precisaria de ninguém no fim. Uma coisa ele sabe, quando um aluno está prestes a se formar, eles são encaminhados para a Academia Luminé. É uma academia onde tem muitos registros dos heróis, mas lá é muito difícil de entrar, só os mais fortes mesmo e que realmente tem um nome muito pesado na família conseguem entrar. Léo ele sabe que ele precisa treinar para ficar um pouco mais forte para conseguir entrar nessa academia. Por isso a própria mãe dele, que era uma pessoa muito poderosa, treinava ele pessoalmente. E ele pretende usar essa força que ele tem e a família dele para poder conseguir entrar na academia, para ver esses registros, para saber as respostas que martelam em sua mente. Mas não vai ser tão fácil assim. O retorno do assassino de dragões. Sua linhagem sanguínea pode ser o seu maior carrasco. Zack, de codinome Fantasma do Norte, havia achado algo que não pertencia a ele, levando a ele a ser emboscado de um jeito bem covarde possível por mercenários que foram contratados pelo Império para achar esse objeto que estaria sob sua posse. Para quem só sofreu nessa vida, Zack ele não planejava se render tão fácil, e usando a ignorância dos seus inimigos contra eles mesmos, o mesmo conseguiu pegar um dos seus agressores antes que eles fizessem maldade com ele. Zack ele era um espadachim, porém com habilidade de mago. Essas pessoas são conhecidas nesse mundo como irregulares, pessoas que não têm um foco para melhorar, incapazes de alcançar as estrelas, então eles são chamados de irregulares. Depois de se livrar dessas pessoas que estavam atacando ele de maneira tão covarde, ele começou a pensar um pouco mais na sua vida como ela foi uma merda. Devido a tanta humilhação que ele passou nessa sua vida, a sua perseverança ativou a relíquia anciã que estava com ele. Depois dela recebê-lo como novo portador, falando para ele que ele tem alguns minutos de vida e se ele quisesse ela poderia ajudá-lo, pensando que aquilo ali era uma alucinação da sua vida após a morte, Zack aceitou esse absurdo. E sem acreditar nos seus próprios olhos, ele percebeu que ele retornou no tempo, especificamente no tempo onde seus piores medos aconteceram. Ele estava exatamente no lugar onde tinha um nome tão lindo que era Instituto, mas era um lugar onde ele mais sofreu. Há muito tempo atrás a família de Zack, a família Drake, devido a seu ancestral ter eliminado um dragão chamado Balmite. Depois desse feito do seu ancestral, eles foram forjados com honras e glórias, e virando uma das 3 famílias mais fortes do reino. No instituto onde ele está, é onde as crianças que quando completam 7 anos vão. Então elas ficam até sua adolescência, para depois ir para outro ambiente da família. Aí eles moldam para saber se a criança ela vai ser seguidor ou ela vai ser seguida. Zack se lembra que nesse tempo ele foi muito machucado, já que ele era da linha direta da pessoa que despertou a aura, de um dos portadores mais fortes. Para um Drake, se a pessoa não consegue despertar uma aura, ela é afastada da linhagem. Sorte do destino, essa relíquia anciã veio com ele como uma forma de sistema, mostrando para ele as suas habilidades que ele demorou muito tempo para poder reconhecer, que era uma habilidade de cura, que é extremamente rara. Ele pode lutar e se curando, mas ele ainda não está no seu ápice, igual ele estava antigamente. Ele sabe que vai ter uma seleção no instituto, que é para descobrir os rankings dos topos, para saber quem vai ser seguido ou quem não vai ser seguido. E Zack, ele apanhou muito nessa época.
E ele sabe que nesse corpo que ele está agora com esse sistema, que antes que os Drakes pudessem perceber que ele não era útil para eles, ele precisa usufruir das conquistas que ele não conseguiu usufruir antes de ser expulso e ser vendido como escravo aí. Ele planeja se vingar um pouquinho dos seus agressores e depois sair desse inferno pela porta da frente. O cão raivoso da mansão do Duque. É tolice afirmar que nós somos levados a ser leais? Até que a lealdade ela não é uma condição nem um sentimento, mas um comportamento caracterizado inerente, próprio, pessoal e particular, e não circunstancial. Caim Lartor, um homem que enfrentou males em toda a sua vida, mesmo contra tudo e todos, até no fim ele foi leal ao seu rei, que era proclamado pelo povo como um tirano que merecia ser deportado por ter vendido a alma dele para o demônio. Porém, mesmo com toda essa alegação, Caim se manteve leal, mesmo que tivesse que enfrentar os seus amigos que um dia brandaram a espada ao seu lado. Ele não desistiu do seu rei. Hallow Heston perguntou para Caim por que ele não se aliou a eles contra o rei tirano. Caim explicou para o seu velho amigo que a lealdade é um dos pilares que sustenta o valor de um homem. Caim Lastor nasceu como escravo e morreu como uma pessoa livre. Vagando pelo limbo do mundo, ele se perguntava como que seria essa paz que tanto ele ouviu falar, já que ele sentia seus ombros muito cansados, já que ele viveu 29 anos como escravo. Quando não era um escravo de um senhor, ele era escravo do próprio rei. Como tudo que foi tirado da sua vida, sem nenhum direito de escolha, e esse outro ser queria saber como é que ele seria se ele fosse um homem livre. Caim não sabia de tudo, mas algo ele sabia, ele viajou no tempo, agora como neto do seu amigo Hallow Heston. Passando alguns invernos, Caim soube que Hallow Heston, em suas terras, ele contava as histórias dos dois, do grande respeito que ele tinha sobre Caim, por ele ter sido leal até o fim, já que ele honrava os seus princípios. Caim Lestor, no corpo de Caron Lestor, que era o neto do seu amigo, nos seus 10 anos, ele questionava essa história. Ele sabe que essa história pode até ser bonita no papel, porém, tem algo que somente Caim iria saber dessa história. Ele queria ser livre, por isso que ele desejou morrer. O Caim ele era mais forte do que Hallow. Se ele quisesse matar Hallow, ele teria matado. Só que o Caim desviou a espada para ser atingido propositalmente, para morrer. Ele queria ser livre. Ele não era leal, ele só cumpria seu papel como um ex-escravo que depois foi escravizado pelo rei. Assim que terminou seus afazeres do dia, como uma pessoa nobre, Caron foi até o seu pai. O pai de Caron ele não despertou poderes, e ele temia que o filho dele não conseguiria também despertar, receberia esse mau agouro dele. Caim se lembra que Hallow contou para ele que na sua família existe um sistema de despertar, porque existia um segredo na família dele, ele não poderia contar, já que Caim não era membro da família. Mas ele prometeu que se Caim e ele sobrevivesse umas guerras, ele poderia contar. Uma coisa que o pai do nosso protagonista não sabe, Caim, ele não sabe por quê, mas talvez seja porque ele tem as memórias de 45 anos atrás. Mas ele despertou há muito tempo. Em sua vida anterior, ele viveu sozinho e morreu sozinho. Nessa vida, ele quer aproveitar essa família que ele tem e vai protegê-los no fim, mesmo que tenha que levantar sua própria espada contra os seus parentes. O extra imortal. Os sonhos, eles geralmente carregam um significado. Qualquer pessoa tenta interferir no seu sonho, mas infelizmente tudo que resta para nós é observar o que está nos atormentando. Ele não sabe o que aconteceu, mas tudo que ele sabe é que seu sonho levou ele para um lugar onde tinha uma pessoa que estava viridada numa tela de computador. Depois de algum tempo observando, ele descobriu que aquela pessoa estava jogando alguma coisa chamada RPG. E ele deixou os eventos daquele sonho seguirem o seu rumo. O nome daquele terrestre misterioso, Yeo Belmin. Aquela pessoa que estava jogando, ele estava frustrado por ele ter morrido de novo. E ele dizer para outra pessoa que estava do outro lado da ligação que as suas mortes sempre foram mortes aleatórias. Por exemplo, por uma mina terrestre. Outra morte que ele teve foi quando ele se deparou com um monstro e acabou morrendo aleatoriamente. E ele teve uma morte bem mais aleatória, que era morrendo pisoteado por um outro monstro. Mas uma morte que foi extremamente humilhante para ele foi quando ele morreu por um baú monstro, que ninguém morre por um baú monstro. Ele acabou morrendo envenenado várias vezes, dentre outras mortes desnecessárias que esse jogo daria para ele. Mas tudo era possível graças a esse RPG chamado Guerra Demoníaca 3, A Escuridão Profunda na Masmorra de Sheltonin. A situação era bem emblemática, já que essas mortes vieram exatamente de um personagem que era secundário na obra, o Evan de Sheltonin. Geralmente os administradores do jogo, eles esperam que o protagonista tenha vários tipos de morte, não um personagem secundário, mas eles até ficaram chocados com Evan, que era apenas um personagem aleatório que sempre morria de maneira humilhante ou de maneira desnecessária. Ele não precisava morrer, mas ele acabava sempre morrendo. O Evan ficou tão famoso por ser um personagem secundário que morria aleatoriamente que acabou com que as pessoas fizeram duas facções. A primeira era que queria manter o Evan vivo, e a segunda é que queria matar ele a todo custo, já que queria saber como é que ele morreria de maneira humilhante, de novo e de novo e de novo. Nosso protagonista era da facção que queria manter o Evan vivo. Depois de muitas tentativas de mantê-lo vivo, ele finalmente conseguiu derrotar o último boss, que era o Rei Demônio.
mas alguém queria saber se aquele ali foi sorte ou habilidade, então resolveu testá-lo no seu máximo, o mandando para dentro daquele mundo. No começo ele pensou que foi algum desgaste mental que ele teve, devido a ele ter jogado várias vezes, mas com fatos, ele olhando para todo o redor que estava ali, as pessoas chamando ele de Evan, depois dele muito não querer entender que ele estava no corpo do Evan, ele finalmente deu o braço a torcer, e ele acabou aceitando que ele estava no corpo do Evan, o segundo filho do Marquês do Condado de Sheltanham, no personagem extra que morre por qualquer coisa. Sem saber se o seu personagem Evan morrer, ele vai morrer permanentemente, nosso protagonista também, ele pretende usar todo o seu conhecimento, que ele passou de anos e anos morrendo, entre sangue, suor e lágrimas que ele teve, para tentar mantê-lo vivo dentro do jogo, dentro do seu corpo, custe o que custar. Agora teremos que ver se nosso protagonista vai conseguir manter o Evan vivo, já que o jogo é programado para matá-lo.